Regina Souza, eu quero aqui enfatizar mais uma vez que quem mente tem uma... Me lembro aqui de que tem uma citação que diz que há uma tática nazista que você mente tantas vezes que uma mentira parece verdade. De todos os governos que eu acompanhei no longo desse período aqui, que estou em Brasília, nunca vi um que mentisse mais do que esse. Por isso que eu usei o termo Pinóquio. E espero que a história do Pinóquio, que é uma história bonita, mas toda vez que ele mentia, o nariz crescia, né? E por isso, quando eu vejo o líder do governo dizer que a CPI mentiu, primeiro quem está mentindo é ele. E não é a primeira vez que ele mente aqui nesse plenário. Os senadores aqui todos estão cansados de saber. Segundo, senadora Regina, ele estava lá na CPI. Ele elogiou o relatório final, teve uma discordância que estávamos indiciando o Meirelles, nós retiramos, aí ficou o voto por unanimidade de senadores da base, inclusive o líder do governo, e senadores da oposição. E eles não sabem como contestar o relatório, porque o relatório é fruto de um trabalho em que o relator e nós todos ouvimos os convidados. E eles mostraram que, de fato, a Previdência, se analisarmos os últimos 15 ou 20 anos, se quiserem, é só fazer a média que não haveria déficit. Foi isso que nós mostramos. Se atualizar só a DRU pela taxa Selic, dá mais de 1 tri que retiraram da Seguridade. Se pegar as dívidas acumuladas e atualizarmos, também dá mais ou menos 1 tri. Isso sem falar todas as outras contribuições que deveriam vir para a Previdência e não vieram, só atualizado pela taxa Selic, dá quase mais 3 trilhões de reais. O procurador de São Paulo, Paulo Penteado, vai além, ele disse, pode dobrar por 2, que eu assumo e vou para o debate. Vamos fazer uma comissão temática aqui no plenário. Nós vamos trazer os procuradores da própria Fazenda, sindicatos auditores fiscais, sindicato dos procuradores, estão desesperados, querem dar um presente grego no Natal para o povo brasileiro, anunciando que não vão mais ter direito à aposentadoria, porque ninguém vai se aposentar. Olha, é tão maluca a proposta desse governo, e por isso lembra a figura do Pinóquio, que mentem, que no primeiro ano era 49 anos de contribuição para homem e para mulher. Mas daí apanharam tanto da opinião pública que recuaram numa tacada de 49 para 40. Mas daí botam uma propaganda mentirosa na televisão, onde dizem, não vai ter prejuízo nenhum para a mulher nem para o homem. Só que a mulher vai ter que trabalhar 10 anos a mais do que trabalha hoje. Eles não dizem que hoje é 30 de contribuição e se aposenta com salário integral, ou as maiores contribuições de 94 para cá, as 80 maiores, e vai ser 40 anos. E o homem, que é 35, vai passar 40, é mais 5 anos. A idade da mulher, que hoje é 55, vai para 62, é mais 7 anos. Isso não é mentira? Quando vocês botam 2 artistas lá, com a maior cara de pau também, que se tivesse espaço ali, quebraria o vidro da televisão, porque estão mentindo também. Mentem. E quando o grande empresariado está tão interessado nessa reforma, que podemos desconfiar, né? Quem mais deve na reforma? É o trabalhador? Não. É o grande empresariado, é os banqueiros, são os que mais devem. Querem continuar desviando o dinheiro da Previdência, por isso não enfrentam o debate da CPI da verdade. Faz essa reforma agora, pode saber que daqui 1 ano, 2 anos, eles vão querer outra. Depois vem para cá o tal de refis e perdoa praticamente os grandes devedores. Grande devedor não é micro nem pequeno. É de empresário grande. Apropriação indébita, tiram do salário do trabalhador 30 bi por ano e consomem.
E o governo não fala uma vírgula sobre isso. Nós queremos uma sessão temática. Nós vamos trazer os que nós ouvimos lá, inclusive o Rachid da Receita Federal, que deu um belo depoimento. Secretário da Receita Federal, que disse, parem de dar anistia para os devedores. Deixem a gente executá-los para ver se não aumenta o caixa da Previdência. Senhora Presidenta, eu, além dessa fala que fiz da Previdência, eu só me lembro que a senhora não botou meu tempo lá, presidente. Eu estou no tempo aí do orador anterior. Mas pode botar lá meu tempo, que eu fico feliz. Eu quero registrar também um artigo e cumprimentar muito o Jornal do Comércio de Porto Alegre. É um jornal transparente, e é um jornal que muitos dizem que é mais numa visão do empresariado. Eu não penso assim. O Jornal do Comércio é um jornal que ouve a todos e publica tudo. Quero cumprimentar com muito carinho o jornalista Edgar Lisboa, do Jornal do Comércio de Porto Alegre. Ele teve uma longa conversa comigo e ele acabou publicando em parte, que eu faço questão de aqui apresentar para os senhores. E na conversa que tive com ele, sobre a conjuntura, eu falei quase que esse Congresso está virado num parlamentarismo imperial. E ele escreveu, o senador gaúcho Paulo Paim faz um balanço dos problemas que o Brasil enfrenta e se diz bastante preocupado com os rumos do país no próximo ano. Aí eu elenco, causa da política de congelar por 20 anos qualquer tipo de investimento. Como é que você vai querer que o país não tenha mais investimento por 20 anos? A questão social e a vida das pessoas foram deixadas de lado. No Brasil, cada governo, infelizmente, e esse é o exemplo, procura desmontar tudo o que os outros governos fizeram antes. Seja Fernando Henrique, seja Lula, seja Dilma. Vai até Getúlio, é um absurdo. Ele pega de Getúlio para cá e quer, num ano e meio, desmontar tudo. Aí ele diz, Paim critica também as reformas e argumenta que no Senado, que o Congresso apresentou mais de 600 emendas à reforma trabalhista e nenhuma foi aceita, nem uma vírgula. Depois, como eu disse, o governo baixa uma medida provisória, também sobre a mesma reforma, e essa recebe 967 emendas. É coisa do outro mundo. Por isso, essa esculhambação, que ninguém sabe o que vai acontecer, o que tem que aplicar, é a CLT, ou é a reforma que eles fizeram, ou que vale essa da medida provisória. Nós temos 3 cenários. A CLT verdadeira, a reforma fajuta e uma medida provisória que tentou dourar a pílula e ficou pior que a encomenda. Não bastasse tudo isso, diz ele, vamos ver agora como é que o Paim vê a reforma da Previdência. Aí eu digo, eles mandaram para cá uma loucura, 49 anos de contribuição, 65 anos de idade para se aposentar. Aí eu explico aqui como a média de emprego do brasileiro é 9,1. Grande parte dos brasileiros só vai se aposentar depois de 84 anos. E me digam que é mentira. Vai ter uma turma, se assinou a carteira com 30 anos, só vai se aposentar depois dos 94. Foi tão vergonhoso, virou chacota a nível nacional, a loucura que eles mandaram para cá, que eles recuaram. Saíram dos 49 anos e vieram para os 40. Mas assim mesmo que eu dizia antes, eles falam, não tem prejuízo nenhum. Como não? 10 anos a mais. Ô, governo Temer, faça um cálculo aí, pega o teu time aí, o Padilha, o Romero Jucá, Companhia Limitada, vê se 10 anos a mais não é prejuízo. 7 anos a mais para a mulher, 5 anos a mais para o homem. 7 na idade, na contribuição é 10. Enfim, aí o jornalista é muito fiel. Ele diz que eu digo, entre aspas, a esculhambação é tanta que mandaram outra reforma. Só que essa reforma, que é uma outra reforma da Previdência, da trabalhista está no 3º já. E ninguém entende o que vai acontecer. Nessa outra reforma,
Eles mandaram uma outra reforma da Previdência, só que eles não querem que vá para a comissão especial. Querem votar direto no plenário, sem nenhum debate. Estão ameaçando o povo brasileiro, estamos debatendo essa tarde, de votar ainda esse ano, direto no plenário. Este é o presente de Natal que esse presidente Temer quer dar ao povo. Será que os senadores e deputados, eu não acredito que não passa nem na Câmara, é claro, será que os deputados vão se sentir bem na meia-noite, naquela famosa ceia de Natal, mesa bonita, sortida, né? Champanhe, caviar, sei lá o quê, peru que vem não sei de onde, enquanto que o povo está, bem dizer, a pão e água e ainda perde o seu direito de se aposentar. É esse o presente? O mínimo de bom senso deixa esse debate baseado na CPI da Previdência para o governo eleito o ano que vem. Tu já fez maldade demais. Quer aprofundar as maldades ainda, Temer? Como essa, que deve ter, não sei de quem é o braço, de querer tirar o direito ao trabalho das pessoas com deficiência, onde os próprios empresários das empresas de vigilância me mandaram um documento assinado pelo presidente da Confederação Nacional, dizendo que eles são contra isso, deixa as pessoas com deficiência trabalhar. Atirar nas pessoas com deficiência. Enfim, digo eu, e o jornal publicou na íntegra, hoje estamos vivendo praticamente um parlamentarismo, quase um poder imperial. O Congresso faz o que bem entende, vira uma espécie de vendilhões do templo sobre a tutela do governo Temer e do mercado. Ah, mas como seria bom se nós tivéssemos, nessas eleições que vamos ter agora, uma eleição onde surgisse uma bancada, onde a maioria fosse decente. Temos muita gente decente aqui, sim, mas tem uma turma aí oportunista de última hora que é indecente. E esses é que estão como vendilhões da pátria. Está indo em todos os jornais. O governo Temer dizendo que não tem problema não, vou comprar os votos. E pior que escancara. Fala em 3 bi, está falando de mais um reforço agora, para comprar no grito e na marra. Temer, tu não tem 3 bi, nem 10 bi, nem 15 bi, isso é dinheiro do povo. Tu vai usar o dinheiro do povo para comprar voto de deputado, para tirar direitos do povo. Olha quando tem um monte de charge aí, dizendo que você, com esses atos, está superando o capeta, todo mundo fica preocupado. Eu não queria usar expressões como essa, mas estão nas charges que estão circulando por aí. O Executivo hoje, amanhã ou depois, muda a regra com uma parceria dele, de um grupo aí que é serviçal ao mercado, né? Por isso que eu digo, eu entendo que é fundamental para a democracia, para a liberdade, para a justiça, para a independência dos poderes, fortalecer uma bancada no Congresso que eu chamo de decente. Vamos reconhecer os fatos. Um grupo aqui que é indecente não pode voltar. O Executivo, sem sombra de dúvida, a prática é de indecente. O Executivo é indecente, sim. É só ver o retrato do Executivo. Eu estou à procura de um Brasil para todos. Empresário, trabalhador, deficiente, idoso, criança, adolescente, negro, branco, índio, LGBT, religioso, de todos. Tínhamos que pensar nesse projeto, construir uma proposta e debater o Brasil que todos realmente querem. Um verdadeiro projeto de nação, principalmente com respeito às diferenças. Por isso, é que há 2 anos eu venho debatendo um programa chamado Frente Ampla pelo Brasil. Ela vem sendo discutida de baixo para cima, espontaneamente, estado por estado e município por município, e ganha cada dia mais força.
pretende congregar em torno de temas que interessam a todos: educação, saúde, segurança, habitação, saneamento básico, igualdade, liberdade, justiça, que reúna a sociedade civil e os deputados e senadores decentes. Na linha do bem. Aqui o jornalista escreve: Paulo Paim argumenta que a Frente Ampla pelo Brasil já conta com dezenas, eu diria centenas, de homens e mulheres com esse compromisso. Mas se chegar, digo eu, a 200 deputados, olha, são 513, eu só queria ter 200 deputados realmente comprometidos com o povo brasileiro. Queria ter em torno de 35, 40 senadores, ainda é minoria. Estaria mais do que bom. Avalio isso com muita segurança, porque eu sei que esses 200, com mais 35 ou 40, fariam aqui a diferença. O grupo vai buscar aliados nas mais variadas áreas, não é só do PT, do PDT, do PCdoB, do PV, do PSB, da Rede, do PSOL e outros setores da política que eu tenho certeza que têm compromisso de fazer o bem sem olhar a quem. As reuniões da Frente Ampla pelo Brasil realizam-se praticamente todos os meses. Marcamos a próxima para o dia 20 de dezembro, lá no Rio Grande do Sul, e 24 de fevereiro, aqui em Brasília. Senhora Presidenta, na mesma linha da indignação do povo, eu quero registrar também esse documento que recebi no meu gabinete, do Portal dos Aposentados, que manifesta seu sentimento de pesar à família de Lígia Panizetti, professor aposentado do Rio de Janeiro, com 5 meses de atraso no seu salário, enfrentando o câncer, se matou ateando fogo ao próprio corpo. Mais uma servidora que esse governo Temer tem a mania de chamar de vagabundo, que ele diz: ganha muito, trabalha um pouco, se aposenta cedo. Mentindo, porque há uma lei de 7 anos atrás que diz que todo servidor público que entrou daquele período para cá se aposenta igual ao trabalhador do regime geral da Previdência. Mais uma servidora, professora aposentada do Rio de Janeiro, que se vai por meio do genocídio intencional do governo de plantão no Rio e agora aqui em Brasília também. Lígia Panizetti ateou álcool ao fogo no próprio corpo, teve 33% do corpo queimado e não resistiu. Morreu. O desespero está tomando conta das pessoas. 4 meses sem salário e 2/13 acumulados sem receber. No Rio Grande do Sul é meio parecido a situação que nos encontramos lá. Ainda tem que ver o governo federal, numa campanha vergonhosa na TV, chamando que todo servidor público, e servidor é servidor, municipal, estadual ou da União, é tudo vagabundo, que ganha muito, trabalha pouco e se aposenta cedo. Mentem de novo. Isso já acabou esse tempo. Agora é tudo pelo regime geral da Previdência, todos é pelo regime geral da Previdência, e o resto é aposentadoria complementar, que cada um paga como bem entender. Enfim, os servidores que me passaram esse documento e o Portal dos Aposentados dizem: SOS aos servidores, SOS aos servidores aposentados, SOS aos servidores do Rio de Janeiro. Ateou álcool ao fogo no próprio corpo e morreu queimada. Não resistiu. Que Deus console a sua família. Tivemos aqui recentemente, e a imprensa não divulga muito, né, a questão de um bombeiro, caminhão de bombeiro. Todo mundo sabe o que ele ia fazer. Ele ia enfiar o caminhão de bombeiro em cima do Congresso, indignado com aquilo que vinha acontecendo aqui dentro. Por detalhe que ele não o fez. E parece que os parlamentares não querem enxergar essa indignação que cresce cada dia nas ruas e na cidade do nosso país. Por fim, senhora Presidenta, eu não poderia deixar de registrar que dia 10 de dezembro, esse fim de semana, foi Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nós vamos realizar uma sessão na Comissão de Direitos Humanos amanhã.
homenageando o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Eu deixo aqui na íntegra o meu pronunciamento, que lembra essa data onde o mundo todo para pensar. Uma celebração que faz referência à data em que a Assembleia Geral das Nações Unidas oficializou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Teremos esse debate amanhã na Comissão de Direitos Humanos. Tem também aqui, senhora presidenta, eu não vou ler esses documentos, pode ter certeza, o senador Paulo Rocha, que agora preside, no lugar da senadora Regina Souza, um documento que eu recebi, que foi publicado na Carta Capital. Mostra que os estudos que geraram a reforma trabalhista foi organizado e feito sobre a orientação da Fiesp e da CNI, coordenados pelo presidente do TST. O documento está publicado na Caixa Capital. Um acordo de maio de 2015, onde milhões circularam. O primeiro estudo foi um caderno de 30 de março, com uma penca de proposta. Em 12 de abril, o deputado Rogério Marinho, que deu a feição final da nova lei, divulga seu parecer, que saiu de 7 para 117 artigos, sobre a orientação da cúpula da Fiesp, da CNI e do presidente do TST. O documento está aqui na íntegra. Eu registro também ainda o artigo do advogado e assessor do senador Roberto Requião, muito interessante, porque o assessor, nesse documento, mostra a questão do refis das petroleiras. Todos nós temos comentado aqui, vai ser dado mais de $1 trilhão para as grandes petroleiras. A Petrobras está fora, é as grandes petroleiras internacionais. O Brasil inteiro já sabe que a MP 795, a MP do chamado Michel, gera perda de arrecadação na ordem de R$1 trilhão, destrói a indústria nacional, debilita de morte a indústria de base e equipamentos, retira dinheiro da Seguridade Social, onde está a Previdência, que eles querem privatizar. Querem votar agora, o dia 18 ou dia 20, para entregar para os banqueiros, destrói milhões de empregos. O artigo é muito bem fundamentado, a história de R$1 trilhão que eles querem dar para as petroleiras em 20 anos. É lamentável. Lembro aqui que o presidente João Goulart foi apeado do poder em 64 por haver liderado com a bancada de esquerda e nacionalista a aprovação da lei remessa de lucros, que havia sido enviada ao Congresso ainda nos governos anteriores. Por bem, senhora presidente, eu não vou ler todo o documento, mas essa história de $1 trilhão, olha, num país sério, quem fizesse uma proposta dessa para as petroleiras de outros países, petroleiras internacionais, seria deposto. Aqui no Brasil, nós vamos votar, que a Câmara já aprovou. Por fim, me permitir mais um minutinho só, senador, eu quero registrar que no último sábado, dia 9, o PT do Rio Grande do Sul confirmou como candidato a governador do Estado o ex-ministro Miguel Rosseto, pré-candidato, e também o nosso nome para o Senado, deixando as outras 2 vagas abertas para o diálogo com as forças democratas e discutindo amplamente uma composição nessa visão que eu defendo tanto, de frente ampla. Vários nomes do partido participaram, Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, enfim, Clóvis Indenflix, o Flávio Curtis. Quero dizer também, senhora presidenta, que foi um momento grande, onde todos que estavam lá, por unanimidade, falaram da ideia de fazermos uma grande frente, buscando a composição com partidos que defendam causas e tenham a visão da democracia em primeiro lugar. Quero dizer também que participei ainda em Porto Alegre, na 19ª Feira Estadual de Economia Popular e Solidária do Rio Grande do Sul, que ocorreu no Largo Plínio Pérez, bem no centro. Foi muito bom caminhar lá, senador Paulo Rocha. Tive o privilégio de fazer uma palestra na praça sobre esse projeto.
o PL 137, que dispõe sobre política nacional de economia solidária. Os empreendimentos econômicos solidários cria o Sistema Nacional de Economia Solidária. E foi muito prazeroso, muito gostoso caminhar naquela feira. Senadora Regina, senador Rálvaro, senador Lazier, enfim, senadores e senadoras que estão aqui. E ao perceber que a população queria conversar. E a pergunta número 1, qual é que era? Reforma da Previdência. E se não vai dar para revogar essa reforma trabalhista. Foi um papo legal que fiz caminhando ali na feira, tirando foto, abraçando. Os que estavam lá viram, né? As pessoas vindo no abraço e dizendo uma palavra que eu estou acostumado a ouvir já. Resista, resista, resista. Essa reforma não pode passar. Presidente, eu peço que Vossa Excelência, por gentileza, considere na íntegra todos os meus pronunciamentos. Eu estou muito animado. O povo brasileiro não merece um presente grego no Natal, que é essa famigerada, maldita, podre reforma trabalhista que visa arrancar o direito da aposentadoria do nosso povo, entregando a nossa previdência para o sistema financeiro. Não passará.